Oiê, boa noite. Quem for chegando já me avisa como é que tá o som para eu saber se vocês estão ouvindo bem, por favor. Vocês estão conseguindo me escutar legal? Vamos esperar a galera entrar. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Dá uma ajeitada. Boa noite, quem foi chegando. Estamos nos preparando para mais uma live. Acho que eu tô ficando viciada nisso. Uma semana fazendo live, eu não sei se eu vou querer parar depois disso. Oi, oi. Vamos aguardar a chegada do pessoal. Deixa eu ver. Opa, boa noite. Gente, vou começar a falar então, tá? Já que vocês já estão chegando, eu vou começar a falar. Bom, esse projeto começou na segunda-feira da semana passada. A gente entrevistou, eu digo a gente porque vocês tiveram participação nisso. A gente entrevistou a Thalita Rebouças. Na terça-feira teve a Lília. Na quarta foi a vez do Léo Luz. Na quinta foi a Rose Almeida. E na sexta, a Márcia Rubim. Ontem a gente teve a participação luxuosa do Tanto Tupiaçu, Fernando Gurjão, e hoje a linda da Carol Estrela, que já chegou e eu vou chamar ela para conversar com a gente. Boa noite, Carol. Pronto, então era assim. Carol, você tá de lado. Ah, sim, Felipe, não rolou. Agora eu tô vendo a Felipe, sua please. porta. Peraí. Então não rolou. Vai ser assim mesmo, vai ter que segurar. Não! Então espera só um minutinho. Ah, não, Felipe. Peraí. Ó, Pronto, deu. Vai quebrar o celular, hein? Gente, defeitos técnicos é bem comum. normal. Pronto. Olha, aqui em casa o improviso é uma pilha de livro para apoiar o celular. Se você Pois quiser é. um Você tá me tempinho para fazer escutando? isso. Tô, Eu tenho muito tripé, bem. mas o meu tripé quebrou ontem, então tá apoiado numa colher. A situação Numa tá tensa. colher, Aham. Vou tirar uma foto olha, depois. isso Eu é mostro. inédito. Uma colher é inédito. A Thalita Rebouças, ela apoia num copo. Mas Pois é, é, gambiarra, né, cada Verena? maluco com a sua mania, né? Vou Com respeitar certeza. a sua individualidade. E Ah, aí, é. tudo bem? Tudo. Peraí, deixa eu só botar uma almofadinha aqui pra ficar mais Pra ficar confortável. confortável. Pra mostrar a Eu blusa, o tava. look do dia. Isso. Ah, tá gata. E o perfume? Passou perfume? Passei 1 milha, gente. Ah, maravilhoso. Momento Maravilhoso. blogueirinha. Vai aparecer o preço aqui embaixo. Mentira, não vai não. Eu tava falando com o pessoal aqui, explicando um pouquinho do projeto. Começou na semana passada, as pessoas que já passaram por aqui. Em breve terei notícias. Carol já sabe, mas ó, segredo, não conta. Muito Em bom. breve terei notícias maravilhosas para contar para vocês. Abril vai ser um mês assim surpreendente. É o mês do meu aniversário, por isso que vai ser Tá super. vendo? E hoje a gente está fechando o mês de março com a Carol, que é um amor de pessoa. Eu vou fazer as devidas apresentações, tá, Carol? Bom, a nossa convidada de hoje é jornalista, autora das séries Garota Apaixonada, garotapop.com e do livro Entre Dois Amores. Ela é viciada em reality show, palestrante, uma verdadeira guerreira quando o assunto é vender os próprios livros, correr atrás dos sonhos. Boa noite, Carol.
Muito Boa obrigada por você estar aqui com a noite. gente, você ter topado essa empreitada, ter aceitado o meu convite. Espero que você goste e aproveite a noite comigo. Boa noite, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, assim, de ser entrevistada. E estou muito feliz, muito empolgada. E eu sou assim mesmo, espivitada, animada. Quem me conhece dos meus vídeos lá no YouTube já sabe um pouquinho como é que eu sou brincalhona. Adoro escrever, mas gosto muito, muito de assistir filme, vídeo, séries e reality show, né? Carol, vamos começar com a pergunta que eu tenho feito para todo mundo. Me indica primeiro um livro que você considera assim, que ou é o livro que mudou sua vida, ou é o livro que você está lendo no momento, ou o livro que você acha que todo mundo tem que ler. Não pode ser o seu. Tem que ser o livro de outra pessoa, tá? Pode falar. Eu tenho um livro ótimo, ó, deixa eu fazer só um parênteses. O meu livro da vida, que eu gosto muito, é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Porém, outro livro que mudou, Orgulho e Preconceito também mudou minha vida, principalmente me ajudou muito na escrita, narrativa e tal. Mas o Ensaio sobre Cegueira, de José Saramago, esse sim mudou minha vida, porque assim, é um livro que não é fácil a leitura, é um pouco complicado, mas quando você termina de ler, você se sente, não sei, você sente drama, sente um alívio por poder ler, entender tudo aquilo. E eu li o livro e vi o filme, e como estamos vivendo um momento assim de pandemia e toda essa situação, me veio à cabeça esse livro, que me marcou bastante. Eu li esse livro deve ter uns 6, 7 anos, mas até hoje eu lembro de situações, até hoje eu reflito bastante sobre isso. Então, com certeza, nesse momento, Ensaio sobre Cegueira. Então conta pra gente qual é a sua história com os livros. Você foi uma criança leitora? Você começou a ler na adolescência? Como é que é a sua história? Então, desde criança, a minha escola promovia muitos eventos com escritores e tal. Para quem não sabe, eu estudei na Aldeia Curumim, aqui em Niterói, uma escola que era um sítio, uma fazenda. Então, as crianças tinham total liberdade para fazer, sabe? Viver, brincar. E a gente tinha eventos. Eu tive evento com o Pedro Bandeira, tive com a Ana Maria Machado, Paulo Coelho uma vez. Gente, isso aí tem uns 20 anos. Foi na minha escola. Então, sempre a gente comprava o livro, lia, tinha aquele momento da biblioteca. E eu adorava esses momentos. Para mim era incrível poder deixar a minha imaginação fluir. E, por incrível que pareça, eu não comecei a minha vida ativa de leitora com romances. Eu comecei lendo thrillers policiais, assim, da autora Mary Higgins Clark, porque o meu pai gostava muito, ele sempre teve uma coleção tanto de gibi enorme, tipo Patinhas, essas coisas, quanto de livros, assim, de sebo, porque ele é um consumidor assíduo de sebo. E eu ficava curiosa de ver aquela biblioteca enorme e comecei a ler trilhas policiais e fui emendando um atrás do outro, até que a minha mãe também, que está aqui presente, aprendeu a mexer no Instagram para poder me ver. Ela lia muito romance de banca, aqueles romances da banca e tal, Sabrina, e ela começou a me mostrar esses romances, clássico. Mostrou esse romance também, então eu entrei na vida assim, dos livros, foi por aí, mais ou menos. E com que idade, mais ou menos, você lembra? Quando você se pegou assim, pedindo um livro, para comprarem um livro para você? Harry Potter. Eu sou da geração Harry Potter total. Eu tinha 11 anos de idade. Antes eu só li os livros de sebo. Eu passei numa livraria em Itaipu, no Multicenter. Quem mora em Niterói e é antiguinho vai lembrar. E tinha um caldeirão gigante e tal. E eu olhei aquilo e falei assim, gente, eu quero esse livro. E meu pai foi lá, não, meu filho é um pouco caro. Mas vamos lá, já que você gostou, eu vou te dar. Livro, né? Livro a gente faz um esforço. Não, eu fiquei apaixonada. Eu tinha minha melhor amiga, Luísa, também, que é outra leitora. A gente ficava... Nós não sabíamos inglês com 11 anos, mas a gente tentava entender e, olha, saiu muita coisa de lá. A gente aprendeu inglês assim, esforçando para ler Harry Potter antes dos lançamentos. Que delícia isso! Então, o seu primeiro livro, Garota Apaixonada em Apuros, é inspirado no seu primeiro amor, não é isso? Uhum. Ele foi publicado de forma independente e você foi para a rua atrás dos leitores, né? Fazer a venda para a linha de frente mesmo. E aí você ofereceu nas escolas, ofereceu no Campo de São Bento, andou por Niterói com uma maletinha de livros, enfim... Mas aí eu queria que você explicasse como é que foi essa experiência
E o que que você trouxe disso para depois na sua carreira? Carol, você tá aí? Acho que travou. Carol? Carol, vou te derrubar e você... Gente, a Carol caiu. Vou esperar ela entrar de novo, tá bom? Vamos ver aqui. Enquanto isso, deixa eu ver quem chegou por aí. Vamos aguardar a Carol voltar. Aproveita, gente, vai mandando perguntas. Quando eu terminar as minhas, eu vou fazer as perguntas de vocês, tá bom? Deixa eu enviar para ela o convite novamente. Para ela poder voltar para a live. Vamos ver se ela consegue restabelecer a conexão. Enquanto isso, eu vou falando com vocês que essa semana a gente tem amanhã mais uma niteroiense, Fernanda Belém, autora de Louca por Você, da série As Quatro Estações do Amor, do livro Gravidez Sem Filtro também. E na quinta-feira a gente tem Paty Lima, que é a primeira ilustradora que vai participar aqui com a gente. E na sexta-feira a gente tem Tami Luciano. Tá todo mundo muito ansioso para ver a entrevista da Tami. Tenho recebido várias mensagens a esse respeito. A Carol caiu, Tati. Eu vou tentar botar a Carol de volta, tá? Espera que eu vou caçar ela aqui. Vamos ver o que aconteceu. Vou chamar, Carol. Você precisa entrar na live. Vamos ver se agora ela consegue voltar. Tinha travado aqui pra mim e ela caiu. Por isso que eu não consegui nem... eu ia tirar ela pra ela voltar, mas ela caiu antes disso. Vamos ver se ela consegue retornar. Pronto. Ela tá voltando, gente. Já vão enviando aí as perguntas para ela. Até quando acabar aqui a gente... Isso. Você conseguiu ouvir minha pergunta? Posso repetir aqui. Não, eu ouvi, mas se quiser repetir é melhor. Então, só para resumir, eu falei que você lançou o seu primeiro livro, que foi inspirado numa história de amor que você viveu aos 15 anos. E aí você lançou esse livro de forma independente, foi para a linha de frente para vender livro com seu carrinho, sua maletinha, oferecendo livro nas escolas para as pessoas que você encontrava. Eu queria que você me contasse um pouco dessa experiência e me dissesse o que você trouxe disso para a sua carreira, o que você aprendeu com isso tudo. Então, é muita coisa, principalmente desenvolvimento pessoal, né? Que hoje é o que está mais em pauta. Mas naquela época eu nem pensava nisso, porque eu quis escrever uma simples história de amor que me incomodava muito. Aliás, em muitas palestras minhas eu sempre falava assim, gente, vocês estão incomodados com algum amor, com algum ex-amor? Vai escrever um livro, um poema, um conto, uma crônica que vai te ajudar a aliviar e diminuir um pouco essa ansiedade. E foi isso que eu fiz. Eu estava terminando a minha faculdade de jornalismo quando decidi escrever um livro. Assim, só estava terminando a tese quando decidi escrever um livro. Mas foi um refúgio, foi um alívio escrever esse livro. E eu mostrei para amigas, parentes e tal, irmãs, nossa, ficou tão legal, elas leram, devoraram o livro em 1, 2 dias, eu falei assim, tem potencial aí. Então, com um amigo do meu pai, ele tinha uma gráfica, né? Então ele me ajudou, fez a capa, tal, todo aquele processo que normalmente a gente faz numa editora tradicional, eu fiz sozinha com esse senhor de uma gráfica que editava revistas, então não tinha muito a ver. Mas depois que ficou pronto, eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer ações sociais. Eu já fiz, assim, ia em orfanatos e tal, mas eu queria mesmo falar, mostrar minha opinião para o público e acolher essa juventude que estava passando por muitos conflitos. Eu tinha acabado de sair da adolescência, então eu queria acolher essa galera. E foi por isso que eu decidi ir nas escolas, bater nas bibliotecas. Eu bati na biblioteca do Campo São Bento. Falei, olha, será que não dá para fazer uma palestra, incentiva a leitura e tal? E o mais engraçado é que muitas vezes eles me confundiam com uma aluna deles. Assim, eu entrava na escola e o inspetor mandava, volta para a sala de aula, menina. Eu disse, não, tio, eu sou a palestrante de hoje. Era desse tipo. Maravilhosa. Mas, enfim, depois eles foram percebendo, mas
Isso foi bom, porque me possibilitou causar uma identificação com os meus leitores mais novos, porque eles se sentiam representados, eles olhavam para mim, nossa, essa menina tá aí falando dos meus problemas de coração, falando de beijo na boca, falando de traição, então, poxa, eu vou dar uma chance de comprar um livro dela. E o mais lindo que eu, assim, até hoje nunca esqueci, me marcou, era que eu ia muito em escola pública e eles juntavam dinheiro do lanche. A gente sabe, né, que escola pública muita gente não tem condição nem de comprar o lanche. Então eles iam lá, pediam a avó, faziam vaquinha e compravam meu livro e todas as amigas liam. E eu amava isso, eu não me importava de, eu tenho que vender 100, 200 livros. Eu queria mesmo que elas lessem, eu ficava torcendo, às vezes até completava a moedinha para que elas pudessem ler. Isso foi muito bom, assim, me trouxe muita paz, muito amor, muito carinho, e eu consegui retribuir isso escrevendo nos livros, vídeo, palestra. Então, a minha carreira comecei assim. Depois eu fui muito para a área dos blogs, né? Tava começando, 10 anos atrás, estava começando essa questão de blog, resenha. Eu comecei a escrever, me empolguei escrevendo resenha e às vezes a gente fica um pouco chateado. Calma aí. Eu falo muito. Não, é porque senão eu perco os ganchos. Volta para mim só numa coisa, que eu me perdi numa parte. Você já escrevia antes? Esse livro foi aquilo mesmo, um desabafo, ou você já era escritora antes, assim? Já escrevia sem pretensão, nada? Não, o livro foi um desabafo mesmo, foi uma resposta por carinha lá. Eu só escrevia diário, assim, escrevia diário, assim, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, mas nunca tinha escrito, assim, histórias grandes, assim, no máximo um continho quando eu tinha 10 anos. Foi isso. Mas você não era uma pessoa que, eu adoro escrever, não era essa pessoa? Não, Entendi. Não, eu sempre gostei mais de, eu adoro ver filme. Eu era desse jeito. Passando esse período aí do primeiro livro até você lançar o resto da série, primeiro eu queria saber se o livro ele já nasceu parte de uma série, mas pelo que você está falando eu acredito que não, né? Isso foi uma demanda depois dos seus leitores, não é isso? Sim, história eu sempre tenho, não sei de onde sai, mas tem. Só que a questão é que o livro era para ser um livro único, só o Garota Apaixonada, tanto que eu tentei encerrar ali, mas sabe que a gente tem sempre essa esperança, vai que dá para escrever mais um, então eu deixei um pequeno gancho, mas fechei a história. Mas a questão foi essa, que os meus leitores começaram a gostar, as blogueiras começaram a divulgar, postar foto, conteúdo na internet. Eu comecei a distribuir, assim, eu fiz jornalismo, não fiz marketing, mas nessa época era meio intuitivo. Então eu comecei a dar para filhas de gerentes da Saraiva, filhas de gerente de distribuidora, eu mandava mesmo, gente. Eu pegava o envelope, descobria o endereço, era detetive, e mandava o áudio. O nome disso é stalker. Por aí. Eu escrevia um bilhetinho personalizado ainda. Eu escrevia: oi, por favor, tenho certeza que a sua filha vai gostar do meu livro. Se não gostar, você me devolve o livro para fazer terrorismo. E aconteceu que ela gostou, então tá ótimo. Que essa distribuidora, a Luz, infelizmente já faleceu, mas a filha dela adorou e ela compartilhou o livro com várias gerentes da rede de Saraiva de São Paulo. Eles gostaram, mas tinha um empecilho porque eu era escritora independente, não tinha lá o ISBN e tal. Então a gente precisa tornar o seu livro mais comercial. Foi aí que ela me apresentou para a editora Matrix. E eu recebi uma proposta, finalizei e escrevi o Garota Apaixonada em agosto. E quanto tempo foi do primeiro livro até você assinar com a Matrix? 1 ano. Foi 1 ano. Que rápido. E muita batalha na rua. Sim, não, é porque a história que você tá me contando parece que você passou 10 anos, Carol. Você fez muita coisa em 1 ano. Pois eu me empenhei demais. Não, maravilhoso. Muito empenhado, assim. E aí você assinou com a Matrix e publicou o restante da série toda pela Matrix ou você chegou a dividir com outra editora? Não, foi toda pela Matrix, porque eu até hoje tenho um carinho muito grande por eles. Eles são uma editora de médio porte em São Paulo. E assim, não é aquela grande portanto, mas eles me ajudaram muito a ir em feiras do interior, feira de Osasco. Eles não tinham oportunidade, por exemplo, de me bancar tudo, mas sempre me ajudavam, me davam oportunidade.
E com isso, eu adoro viajar, adoro conversar com adolescente. Eu ia mesmo pra feira, ficava em pé. Por isso que eu admiro muito a Thalita Rebouças, porque eu aprendi muito com ela. Peguei muita força com ela. E de tanto ouvir os leitores, eu gostei disso, gostei daquilo, os comentários sobre o livro, foi aí que eu tive a ideia de continuar a escrever O Garota Apaixonada em Férias. E essa série se encerrou? Ou ainda tem alguma coisa para vir nesse... Não, essa terminou até porque... Não sei, né? O boy já sumiu, então... Amor, mas assim, a garota apaixonada pode se apaixonar por outra pessoa, meu Deus. Tá, eu sei que depois você lançou outra... Ele não tá ouvindo a live, mas... Tá. Você lançou outra série depois, né? O Garota Pop.com, que é o seu maior sucesso de vendas. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Sim, o Garota Pop, ele veio também a pedido de leitores, porque o Garota Apaixonado... O Garota Apaixonada para Sempre veio por conta de situações... escreve, eu escrevi. Aí depois, eu escrevi o garotapop.com antes do Garota Apaixonada para Sempre, que é o que encerra a série. Porque estava nesse momento de blogueira, eu além de viciada em reality show também, eu era muito viciada em ver blogueiras, YouTube, assistia muito, blogueira de maquiagem, Então eu falei, vou escrever alguma coisa sobre isso. Me inspirou bastante escrever sobre blogueiras e tal. Eu adorava a Bruna Vieira na época. Então eu comecei a pensar e escrevi o garotapop.com. Nessa altura, os meus livros já estavam vendendo bem nas livrarias Saraiva, isso. E elas me pediam, por que você não escreve mais? Escreve mais, não sei o quê. E essa mesma, a Luz, a distribuidora, a dona da distribuidora, falou assim, não, vamos botar você aí numa editora maior, porque você precisa crescer. Ela foi uma das grandes apoiadoras. Praticamente sua gente. Pois é, praticamente a gente. Porque a filha dela gostava muito dos meus livros também. Então ela via a empolgação da filha e queria me ajudar. Então ela foi e falou assim, não, vamos lá na Planeta. Aí ela fez essa ponte da editora Planeta e eu lancei o garotapop.com. Foi por aí. Maravilhoso. Depois de um tempo você teve um blog de resenhas, né? De resenhas literárias. Tecer crítica ao trabalho de outras autoras não te deixava desconfortável? Isso não chegou a te incomodar em algum momento? Com certeza, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de tecer críticas hoje em dia. Não, eu teço, eu só não publico, porque às vezes eu tento evitar a fadiga, porque não é muito estresse. Porque as pessoas pensam que não, mas no meio literário, gente, tem muita polêmica, babado e confusão, porque se a gente não manter a cabeça, o foco, a gente perde a cabeça. Porque, assim, eu sou de raiz, eu faço Bienal do Livro de ficar em pé, a Marta Rubim, que deu entrevista, a Fernanda também, a gente batalha muito, então a gente ouve muita coisa. Mas quando eu ia ler os livros, eu li de tudo, li autor nacional, porque eu gosto muito, eu valorizo muito os nossos autores e leio de tudo, só não gosto muito de biografia, mas o resto eu leio. E, assim, eu tentava fazer a crítica positiva, né, sem denegrir o trabalho do colega, sem botar para baixo. Mas eu sempre fui tranquila, porque eu meio que roubava. Eu escolhia muitos romances que eu sabia que eu ia gostar, então eu já ia por esse caminho. Nunca aconteceu de te pedirem para fazer resenha de um trabalho e você não gostar? E aí você ter que ficar ali, ó... Mas aí o que acontece? Na saia justa, em cima do salto, com medo de ofender e sem querer também, obviamente, ser desonesta com seus leitores, né? Porque... Não pode também, né? Você não pode ofender, mas também vai fazer comercial de uma coisa que não é boa, vai dizer que é bom uma coisa que não é boa, quer dizer, que não é bom, que você não gostou, né? Porque tem muito isso também, tem gosto pessoal envolvido, embora a gente saiba que tem coisa que não é nem gosto, né? Tem coisa que não dá. Mas, enfim, é complicado fazer esse tipo de crítica, né? Principalmente se é uma pessoa que você vai encontrar na próxima Bienal. Como é que você fazia isso? Jesus! Então, não, como no meu blog era o Romance e Leituras, ainda existe, eu só não estou mais escrevendo, porque como eu fui morar em Portugal e estava com outras prioridades, eu deixei de escrever no blog. Mas eu e a Babi, que é uma grande amiga minha, e a gente escrevia. Quando eu não gostava do tema do livro, eu comentava com o autor, olha, posso passar para minha amiga, porque é um tema que eu não gosto, que não tem nada a ver comigo?
A pessoa concordava, eu passava, porque a gente tinha gostos parecidos, mas não era tão igual. E eu passava para ela, eu passava a bola, na verdade, para ela. Era basicamente isso, assim. Mas eu escrevia, eu sou uma pessoa sincera, então eu sempre tentei escrever com sinceridade, sem magoar ninguém. Esse é meu lema. Você comentou que foi morar em Portugal, você se apaixonou pelo YouTube, migrou para lá, se encantou pelo audiovisual e aí foi para Portugal fazer mestrado, não foi isso? Conta um pouquinho e me diz se a gente te perdeu de vez para o audiovisual ou se vem livro pela frente. Pois é, não. Então, eu comecei a história do canal no YouTube também foi muito interessante, porque eu fiz jornalismo e eu sempre, durante a faculdade, eu era repórter, eu era apresentadora na televisão ali da universidade, eu fiz a Universidade de Estácio de Sá. Então eu também, gostava. menina, será que a gente é contemporânea? Niterói? Eu fiz em Niterói. Eu também. Você chegou a estudar com a Fernanda? Não, a Fernanda estudou um pouquinho antes de mim. Eu vim um pouquinho depois. Então, mas eu cheguei a esbarrar com a Fernanda, porque eu estudei com a Fernanda, mas eu sou mais antiga que Fernanda. Eu sou de então, os mesmos professores. É de 2003, provavelmente. Eu sou de 2006. Eu entrei em 2006. Que foi a gente deve ter se esbarrado, que eu me formei em 2013. Ai, eu parei para ter filho. Eu dei uma paradinha no meio do caminho. A gente deve ter estudado junto, criatura. Com certeza a gente comeu italiano na cantina. Isso aí foi fácil. Continua, italiano. Conta. Desculpa te interromper. Fala nada, eu que vou bater papo, ficar até amanhã conversando. Só falta o cafezinho. Então, eu gostava muito de aparecer nas câmeras. Mas como eu fiquei nesse momento escrever livros, eu fiquei um pouco introspectiva mesmo, por trás das telas. E eu tenho duas leitoras, uma tá aqui, a outra não tô conseguindo enxergar que tá um negócio na minha frente, mas a Bia e a Amanda, que me incentivaram muito a abrir o canal. Elas, você fala também, porque eu ia nas palestras, e assim, era aquele alvoroço, as crianças vinham me abraçar depois no final, e me agarravam, me beijavam, me tiravam foto, e eu adorava também. É uma também. delícia. Tinha que me arrancar da escola, porque eu não queria ir embora, não. Era assim, eu gostava muito, eram os meus momentos de alegria. Então me fala, nossa, mas... E engraçado que as crianças me perguntavam, não só questões sobre o livro, como eu escrevia sobre romance, beijo na boca, traição, elas começaram a me pedir conselhos, e eu que sou intrometida, comecei a dar. Então... Foi aquela coisa, porque eu segurava ali, eu falei, eu vou ajudar essa mulherada porque eu não aguento mais, acho com medo de beijar na boca. Aí juntou a fome com a vontade de comer, pois né? Criei o YouTube e criei o vídeo Técnicas de Beijar na Boca, que é o meu vídeo mais bombado, que tem mais de 1 milhão de views, eu não sei porque vocês gostam tanto de beijar na boca. Mas aí eu comecei a criar conteúdo relacionado aos temas do livro e o que as leitoras vinham me pedindo. Tanto que o Entre Dois Amores, ele veio por conta de uma questão de uma leitora, depois ela vê um vídeo meu sobre traição entre amigas e tal, as coisas, né? Esse período que você ficou em Portugal, você continuou gravando vídeo pro YouTube ou você deu uma paradinha? Então, até esqueci de falar de Portugal. Enfim... Não, eu gosto muito, eu sou portuguesa também. Então, eu fui para lá para fazer o mestrado de audiovisual, para aprender assim, a melhorar, aprender outras técnicas. E porque eu estava gostando muito de editar vídeos, e até hoje eu gosto muito. E eu aprendi muito, tive, a oportunidade de viajar bastante, e eu sempre filmei essas viagens. Só que a questão é que eu voltei para o meu mundinho introspectivo e parei de gravar. Eu sou sincera, vou falar até assim, o motivo. Porque o YouTube mudou o algoritmo, começou muito essa questão de guerra de likes, e isso começou a me incomodar e mexer com o meu psicológico, de eu tenho que produzir conteúdo. Eu fiz até a escola do YouTube, aprendi muita coisa, mas até lá eles botavam muita pressão. Você, conteúdo, tem que criar conteúdo assim, assim, assado. Eu senti que eles estavam limitando a minha criatividade. E isso começou muito a me incomodar. Então eu falei assim, vou dar uma parada que eu já não estou mais aguentando. Aí calhou de eu estar viajando e eu cheguei a fazer uns vídeos lá e postar, mas não continuei com a constância de vídeos. Agora que eu estou voltando, postando um vídeo ou outro e tal, tá indo. Então agora eu queria que você contasse pra gente essa experiência louca de trabalhar no The Circle. Como é que foi que isso aconteceu?
O que que faz uma produtora de set? Porque, assim, você me falou, mas eu fiquei, gente, mas o que que é produção de set? Fala pra gente, explica direitinho essa sua participação na produção do The Circle Brasil. Não, sim. E primeiro eu vou começar falando, tem uma coisa bem positiva, que eu sempre defendo a união de mulheres. E eu só tive a oportunidade de ser convidada, eu estava morando em Portugal, eu tenho o passaporte europeu, então esse era um dos pré-requisitos para a gente poder trabalhar lá na produção. Eu só tive a oportunidade porque a minha melhor amiga sabia que eu gostava de reality show desde criança, e ela foi trabalhar lá também e se lembrou de mim e falou, não, você tem que ir também. E assim, as inscrições já estavam fechadas, porque quando ela me falou, ela não acreditou que fosse, ela achou que fosse uma piada, porque é o primeiro reality show. Ela mora em Londres e ela falou assim, não, só pode ser vírus, quando mandaram o link para ela. Então, mas ela foi chamada, ela passou na entrevista e ela fez de tudo para eu poder entrar na vaga. E aconteceu que uma amiga dela arrumou outro emprego e a vaga sobrou. E ela falou na hora, pelo amor de Deus, chama a Carolina. E indica a Carolina, a menina nem me conhece, mas me indicou, então tá ótimo. Então ela me indicou, eu fiz a entrevista e 2 dias depois eu estava viajando para Manchester para fazer o programa. E foi tipo assim, incrível. Eu era tipo uma pipoca pulando, porque eu gosto de reality show. Tinha muita gente empolgada também. E além de estar nesse ambiente, eu estava conhecendo editores do Brasil inteiro, porque veio uma galera em peso do Brasil, editores da Record, da Globo. Então eu ficava atrás dele com a bandeja de comida, só ouvindo o que eles estavam falando da edição para ver se eu aprendi alguma coisa. Porque eu ver se eu quero aprender. E aquilo foi muito legal. Eu tenho, durante o programa, eu fazia a produção de set, que a gente traduziu aqui para o Brasil, mas lá se chama Floor Runner. Eu ficava no andar tomando conta dos meus participantes. Limpeza, comida, lavava roupa e ajudava eles em tudo que precisava. A gente era a babá deles, porque qualquer coisa, a responsabilidade da vida deles estava nas nossas mãos. Então, minha e da minha equipe. E a gente tentava manter aquilo tudo. Eram 12 horas por dia que a gente ficava lá, tipo, arrumando tudo num frio, porque lá é muito frio. Mas era muito bom, assim, eu gostava porque a gente tinha, no nosso QG, a gente tinha as câmeras e podia ver eles brincando, participando. Então, para quem adora reality, você ficava lá, assim, comendo um tanto assistindo. Tava dentro da coisa, né? E quanto tempo foi de trabalho? Foi 1 mês, porque a Netflix investiu muito no The Circle Brasil, porque eles fizeram uma pesquisa prévia e viram... Não precisa nem fazer pesquisa, né? Eles sabem que o brasileiro ama reality show. Mas eles fizeram uma pesquisa antes o que eu fiquei sabendo, de comprar os direitos do programa, e descobriram, não, vai dar muito certo no Brasil. Então eles investiram uma verba, tanto que eles trouxeram os melhores produtores, Big Brother, A Fazenda... vários produtores de reality show do Brasil eles trouxeram para trabalhar com eles lá em Manchester e chamaram a gente também que morava ali perto, e isso fez total diferença. Assim, eu não sei se a galera já assistiu The Circle americano, eu gostei, mas eu preferi muito mais o brasileiro, e o que eu mais gostei foi que a equipe, tinha uma equipe só para fazer os games, e eles tentavam sempre trazer coisas brasileiras, sabe, música brasileira, criar atividades que remetessem mesmo ao Brasil, não ficasse uma coisa meio... Da nossa cultura mesmo, né? E isso, para mim, fez muita diferença. Fora a escolha dos participantes, que foi muito bem feita, foi demorada, eles demoraram, as inscrições abriram acho que em maio, mas eu achei que foi muito bem feita, e os participantes antes, eles não ficavam na casa, assim, lá naquele prédio, eles ficavam em apartamentos e tal, foi todo um esquema, assim, foi muito legal. E vem cá, você já tinha assistido The Circle americano ou não? Quando você foi fazer, você nem sabia como é que era? Não sabia, porque eu fui chamada de última hora e eu estava escrevendo minha tese para o mestrado. Mas, aliás, inclusive, eu nem entreguei a minha tese pessoalmente, foi o Felipe, meu namorado, que foi entregar. O meu professor, graças a Deus, super entendeu. Aliás, ele ficou super empolgado, espalhou para a universidade inteira do mim que eu estava fazendo The Circle na Netflix. O meu orientador, né, ficou muito empolgado. E isso também me deu uma força, né? Como professor, assim, apoia a gente. Com certeza. E eu até esqueci o que eu ia falar. Não, mas era uma coisa interessante, esqueci. Mas a questão foi que já não me lembro mais. Não, eu tinha perguntado se você tinha visto, você falou que não, foi de última hora, porque você estava se preparando para fazer a tese do mestrado, e nem foi você que entregou, foi seu namorado, era isso que a gente estava falando.
Sim, já existia The Circle britânico. Ele vem do canal Studio Lambert, isso. Então já é uma plataforma, o The Circle é uma plataforma criada por eles. Esse programa já existe mais ou menos há um ano e pouco. O The Circle americano, eles acabaram de gravar e 2 dias depois entrou a equipe brasileira. Então foi uma coisa bem rápida. Caramba, bem em cima, né? Isso que eu não vi. Eu vi um pedacinho do The Circle britânico, já amei, primeiro episódio achei o máximo, e fui desenvolvendo. E aí, quais são os planos para agora? Você tem algum livro? Tem algum projeto audiovisual? O que você está planejando para esse futuro tão incerto, mas quais são os planos? Então, ano passado também, eu acho que eu gosto de escrever sobre pressão, estou descobrindo isso. Estou descobrindo isso. Não, porque logo depois que eu daquele movimento, Circle e tal, eu lancei o livro, não sei se foi depois ou antes, mas eu estava nesse vucu-vucu do mestrado, lancei o livro a primeira vez da garotapop.com, eu já tinha escrito ele no Wattpad, então já tinha um público que tinha gostado, mas eu falei assim, vou completar a história, vou colocar na Amazon, fazer uma nova capa. Então foi um desafio para mim, porque eu não sou designer gráfico, mas eu tenho algumas noções, porque eu gosto muito de motion designer, e é isso que eu estou investindo hoje em dia, em cursos e profissionalizando essas coisas. Então eu fui mexer no Photoshop, fiz a minha capa, fiz a minha animaçãozinha, e divulguei o livro, ele está lá na Amazon e tal. Eu gosto muito dessa história também, tem muitos fatos. Essa foi totalmente inédita, não teve nada a ver com nenhum dos meus namorados, ex-namorados, nem nada, entendeu? Mas foi isso, basicamente. Hoje em dia, vou ser sincera. Eu voltei, muita gente me pergunta, por que você voltou para o Brasil e tal? Porque muita gente quer ir para Portugal e tal. Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbios para a Holanda, para a Polônia, que me ajudaram bastante, me fizeram refletir. E assim, eu resolvi dar uma pausa, até para tratar de problemas de saúde. E isso foi bom, porque nesse momento eu estou conseguindo refletir mais, é o que eu falei no início do vídeo sobre desenvolvimento pessoal. Eu estou ouvindo muito podcast sobre empreendedores, sobre desenvolvimento pessoal, ansiedade, terapia comportamental. E isso está me ajudando muito a escrever, a produzir livros, a me acalmar nesse momento de pandemia. Então, assim, eu não tenho um golpe certeiro do que eu vou fazer nos próximos meses, porque tá tudo muito incerto, mas eu tenho certeza que eu quero continuar gravando vídeo para o YouTube, gravando vídeo aqui para o Instagram, que é muito bacana, assim, conversar com a galera. Eu voltei com tudo a gravar vídeo porque eu tava com a vontade e pretendo... Tava tudo acumulado. Tava acumulado 2 anos de vídeo, então por isso que eu tô falando muito. Mas eu pretendo escrever sim. Tô tendo umas ideias, eu queria muito escrever. Eu tenho uns amigos meus que falaram que eu tinha que escrever um livro sobre não a minha história em Portugal, mas é porque como as pessoas gostam muito de conversar comigo e me contar a vida delas. Eu tenho muitas histórias de amigas, assim, os romances que podem ser tanto eróticos como romance apaixonante, porque a gente conhece muita gente, né? Não só quando a gente convive com outras culturas. Eu convivi com italiano, com português, com holandês, com alemão, com inglês. Quando a gente convive com outras culturas, a gente abre a mente e tem a oportunidade de criar histórias incríveis. Então, eu estou só organizando a minha mente, focando, diminuindo a ansiedade para vir com tudo no livro também. Viajar é muito bom para a gente estimular a imaginação, a vontade de escrever. Acho que quando a gente está feliz, eu pelo menos quando estou feliz, fico mais criativa. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre Bienal. A gente estava falando sobre correr atrás e ficar em pé em Bienal, e aí você levantou uma lebre que eu acho importante a gente falar. A concorrência dentro de uma Bienal do livro, o que você tem para falar sobre esse assunto? Ai, gente, eu tenho 2 anos que eu não vou à Bienal do Livro, então eu vou falar pela minha experiência até 2016, que foi quando eu saí daqui. Então, vou fazer a retrospectiva rapidinho. Em 2010, quando eu comecei, tinha muitos autores independentes, muita gente com sangue nos olhos, querendo vender, querendo ajudar a literatura.
empolgados. A primeira Bienal que eu fiz foi a Bienal do Rio, e tinha mais de 30 autores, daí até um monte de autor, acho que você vai entrevistar também, a Babi Dewitt, acho que... Ai, gente, era a Janaína Rico, era muita gente, então a gente dividia um espaço pequeno e a gente tinha que lutar por aquilo e não tinha concorrência, era um ajudando o outro e com isso a gente conseguiu vender muito livro e chamamos muito a atenção de outras editoras também na época. Pô, um grupinho de 30 escritores gritando o dia inteiro, vendendo mais que a gente, poxa! Então, isso estimulou também a nossa imagem, né, dentro do mercado. E depois eu comecei a participar, já participei também oficialmente da Bienal, numa palestra com a Bebel Niemeyer, que foi sobre mulheres, uma questão assim, foi bem interessante, foi um convite que eu fiquei muito feliz por conta de um post que eu escrevi no blog sobre livros, um clube do livro que eu participava aqui em Niterói. E assim, naquela época... Esse convite veio de quem? Veio da Bienal do Livro, do Rio de Janeiro, que eu participei. Da própria Bienal, da própria organização. Isso, da própria organização. Me senti plena nessa época. Lógico. Foi muito, muito bom. Então, assim, e assim eu fui crescendo, indo. E assim, em relação à concorrência, eu acho que a maioria não tá lá para brigar, não. A galera se ajuda mesmo. Hoje em dia tem o stand... Pode citar nomes de editora? Não tem problema. Claro, pode. Então, tem o stand... Pode citar, marcar e mandar me ligar. Ah, tá. A Márcia aqui faz parte da Qualis Editora, que é uma editora que agrega bastante. Hoje em dia está fazendo um trabalho bacana, as bienais, incentivando. A Rico Editora também estava fazendo isso, mas eu já não... Eu participei da Rico Editora em 2016, acho que foi. Só que era pequenininha. Já me contaram que ano passado ficou gigantesca. E eu torço muito por isso, fico muito feliz de ver, sabe, os autores, assim, incentivando um ou outro. Mas eu sei que tem as picuinhas, tem as brigas, tem as coisas. Na época que surgiu o boom dos youtubers, sabe, foi bem difícil, porque a galera... para mim foi muito difícil, porque a galera, principalmente muitas editoras, eles meio que ignoravam a gente, o autor que estava lá todo dia batalhando. Ah, não, porque vai vir aí o autor X, tchau. Não foi dessa forma tão grosseira, mas aconteceu, sabe? Tem que ser realista e contar. Mas eu acho que a grande maioria está lá para ajudar. Esse é um dos motivos do pessoal ter tanta birra com o YouTube que lança livro? É por causa dessa diferença de tratamento dentro das editoras? Principalmente. Ah, entendi. É isso aí, pode perguntar. Vamos dar uma olhada nas perguntas das pessoas que deixaram para você durante a semana. A Bia Moreira quer saber se tiver Bienal de São Paulo esse ano, se você vai participar. Ai, meu Deus, ai Jesus, vou responder igual os portugueses. Elas sempre, eu amo demais a Bia e a Amanda, elas são minhas fãs desde que eu comecei, o Garota Apaixonada em Apuros, me ajudam muito em São Paulo. Mas assim, eu tenho muita vontade, eu tô pensando ainda, eu quero muito ir, mas tá incerto. Eu não sei nem se mudou a data da Bienal de São Paulo por conta da questão da quarentena, pandemia e tal. Mas quando tiver tudo direitinho, eu acho que eu vou sim. Vou lá matar a saudade dessas meninas. Por enquanto não tem, né? A gente não sabe nem quando é que a gente vai sair de casa, quanto mais Fiquem em se casa, vai hein, ter gente? Bienal. Fiquem em casa. Ela perguntou também quando sai livro novo, mas isso a gente já conversou. Vamos ver o que tem mais aqui. Deixa eu subir aqui. Vamos lá. Ficou bom agora, boa noite. Brasileiras criativas, delícia, chique. Eu também adoro reality. Minha mãe falando. Você falou que sua mãe tá aí, a minha também tá. Minha mãe falou que também adora reality. E falou que o livro que você indicou foi o mesmo da Thalita Rebouças. Sério? Márcia que legal! Rubim. A Márcia Rubim tá falando. Thalita Rebouças não é à toa. Sou muito fã dela há muitos anos. Ela é um amor. Márcia Rubim tá chamando a gente de linda. Obrigada, Márcia. Você é uma querida, outra linda. Márcia é muito gata. Meu Deus do céu. Quero chegar a idade dela gata desse jeito. Bia falou, Carol Rainha. Bia falou, meu amor todinho. Igualmente, são minhas leitoras fofas. O que mais que tem aqui? Alguém disse que... A Karina disse que você fala muito bem. É família, é irmã, mas fala mesmo. A Bia falou que
que a trilogia dos seus livros é a trilogia da vida dela. A Karina quer saber quando vai ser o próximo, você já respondeu. Bia disse que garotapop.com foi quando te conheceu. Foi. E tem uma história até interessante, se eu puder contar rapidinho. Ela, inclusive, ela fez uma coisa muito linda, ainda deu as fotos. Eu fui à escola dela lá em São Paulo, quando eu tive a oportunidade de ir a São Paulo uma Bienal, fui uns diazinhos antes, e ela me chamou para a escola dela, aí fez uma faixa linda, e me abraçaram, me beijaram, que eu fiquei até com vergonha. Aí a gente almoçou junto lá no bandejão da escola, fizemos uma farra com a garotada, tiramos muitas fotos, e na época eu tinha uma questão com as leitoras de passar batom e fazer a foto de biquinho, igual a personagem da capa do livro. Então, o que a gente tirou de foto de biquinho não tá pra história. A gente tirou muita coisa, foi muito legal. Que delícia! Cíntia Chagas está dizendo, nesse um ano que você estava na rua, batalhando na venda dos livros, você pensou em desistir? Se sim, por quê? Olha, nesse ano, eu acho que não, porque eu estava muito empolgada. E como eu já disse, palestrar e estar na rua me dava muito prazer, eu ficava muito feliz. Era aquela questão de gratidão, sabe? Você dá amor e recebe amor. Eu só entendo isso hoje, tá, gente? Mas na época eu tinha meus conflitos também. Depois de um tempo, porque, assim, não é fácil viver de literatura no Brasil, assim. Hoje em dia, no mundo, tá um pouco complicado, assim. Mas a questão é que eu, assim, tava lá batalhando, não pensava muito nisso. Mas tinha meus momentos depois de ter lançado já, porque a gente cria uma expectativa, né? Não, eu sou desse jeito. Não, vou lançar, vou vender não sei quantos. Então, às vezes a gente se frustra criando metas enormes e não vale a pena. A gente se frustra por nossa culpa mesmo, né? Isso. Porque a gente cria uma fantasia na cabeça da gente que a gente vai ser a próxima Thalita Rebouças. Quando não acontece, a decepção, amor, exatamente, é tensa. Exatamente. Então fica, gente, crie metas alcançáveis. Possíveis. Isso. Não que seja impossível fazer sucesso, claro, mas não é todo mundo que vai chegar lá. E mesmo que chegue, o caminho é diferente para as pessoas, assim. Então, não vai ser, talvez não seja no seu primeiro livro, talvez não seja com a primeira editora, talvez demore um pouco mais e você tenha que trabalhar com outras coisas ao longo da vida enquanto trabalha com os seus livros. Isso talvez seja frustrante, porque o que você quer fazer da vida é escrever, ser lida e palestrar, que é uma delícia, o carinho do público é muito bom. Mas às vezes as coisas não acontecem como a gente programa, né? Porque a gente faz umas metas assim meio inalcançáveis. Sim. E aí lidar com a frustração é muito difícil, né? Com certeza, eu pago terapia por isso. Mas a questão... eu tive uma época do garotapop.com, que foi em 2013, 2014, que eu cheguei a ser paga para palestrar. Então, antes disso, eu andava numa bad vibes um pouquinho. Mas não tanto porque eu estava indo muito das palestras, eu estava empenhada, mas de vez em quando eu ficava assim, não tá tendo resultado. Porque eu botava uma meta muito grande, assim, a dica é botar pequenas metas e você ir subindo de pouquinho. Como é que você fazia essa abordagem nas escolas, Carol? Você chegava, batia na porta, mandava e-mail, o que você fazia? Não, a questão é que eu ia, batia na porta, as pessoas gostavam e falavam para outra professora, aí ia outra professora. E aí as escolas iam me chamando, ou a mãe da amiga do meu sobrinho indicava a escola X, e fulano ia me indicando. E assim eu fui sendo convidada para participar. E também, como eu falei, a Lourdes, que me ajudou bastante, ela mobilizou os contatos, principalmente para essa feira de Osasco, ela que convenceu o editor da Matrix, não, leva a Carol, que a Carol vai bombar, tem que levar e tal. Então, eu fui postando as fotos, as pessoas foram vendo que eu gostava de fazer aquilo. Guarda, né? Com certeza, tá lá em cima olhando por mim. Então, isso foi aos poucos, eu fui crescendo por conta disso. E eu acho que o meu auge, a gente falou na questão de carreira e tal, tudo é muito relativo. Para mim, assim, o que eu fiz, os leitores que eu conquistei, até hoje eu recebo mensagens de leitores, um carinho enorme. Então, isso para mim é muito bom, eu amo, é isso que me motiva, isso que me dá energia de viver, entendeu? É esse carinho que eu recebo, tanto da galera dos livros, tanto da galera do YouTube, porque elas são as fofas. Então, acontece que por eu fazer as palestras, como eu falei outro dia, da questão que eu fui fazer, eu participava, gente, esqueci o nome da... Firilige, aqui no Rio, que era a Feira Infanto Juvenil. Eu participava daquela feira, então eu conhecia um pouco mais de gente.
Aí depois teve uma outra moça também, que eu não lembro o nome dela, mas da Editora Planeta, quando já tinha o Garota Pop, que ela queria popularizar os livros da Planeta nas escolas. Ela tinha um projeto Planeta nas escolas. E com isso, ela me chamava para ir nas palestras aqui no Rio, e eu fui na feira da Secretaria de Educação Estadual. E foi muito bacana, porque assim eu conheci muita gente, fiz o meu marketing, divulguei o livro, vendi bastante também, para mim, que estava lá gritando, sem banner, sem nada. Foi 1.000 livros ali, para mim foi uma conquista enorme. Então, e depois Sem eu fui dúvida, 1.000 chamada. livros é muita coisa. Pois é, depois eu fui chamada para vários eventos aqui. Eu fui no meu maior evento, assim, que foi incrível para mim, foi da Feira do Livro de Itaboraí, que eu fui convidada, vieram me buscar, assim, até de motorista, me senti muito plena. Muito fina! Tive almoço grátis. Gente, comida, me dá comida. Eu já vi você falando isso, eu vou rir de rir, porque eu tô assim. Mas foi muito bom, me dá porque comida. Era uma plateia enorme, eu tenho essa foto, guardo com muito carinho também. Tinha mais de 300 adolescentes da rede pública de Itaboraí, todos olhando para mim, com aqueles olhos assim. Eu acho que eu já tinha nessa época lançado meu livro de beijo, então eles me achavam a guru do beijo, e eu querendo falar do Garota Pop, do livro, e eles me perguntando questões sobre beijo. Então eu fiquei numa saia justa, mas foi incrível, e eu guardo esse momento para a história. Assim. Foi muito bom. É muito gostoso mesmo ter esse feedback dos leitores, né? Ter a possibilidade de estar próximo. Vamos continuar lendo aqui. Sônia Ribeiro disse que você é muito carismática. A Cíntia estava, na hora que a gente estava falando sobre resenha, ela disse: resenha é bem delicado. Eu, como leitora, sempre procuro antes da compra. Isso ainda é meio fator determinante para a compra. Que responsa, verdade. Mia te chamou de chuchu. A minha mãe está dizendo que vai procurar o seu vídeo de beijo. Acho que minha mãe vai precisar aprender como é que beija novamente. Oi, a Amanda disse: demorou, mas chegou. Olá, Amanda, você já foi citada aqui. Eu citando a Amanda, minha fã eterna. Tava voltando do trabalho. Aí a Bia tá contando pra ela que a Carol citou, que você citou elas. A Amanda disse: depois eu assisto de novo. Estão muito fofas. A Amanda disse que a Carol é minha melhor amiga adulta. Que coisa fofa. Isso é em 500%. O que mais? Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa. Eu tenho um caso curioso sobre esse vídeo do beijo, porque eu tenho... Assim, no meio, né, quando a gente está trabalhando, quando a gente tenta manter a seriedade, eu tava lá no The Circle com a equipe, com a galera, e eu tava quietinha, não tinha contado pra ninguém que eu era youtuber. Eu falei: não, da onde você veio? Por que você gosta de audiovisual? Eu falei: do além, eu só sou fã e tal. Eu fiquei quietinha, porque eu fiquei com medo de pagar mico, né? Meu Deus. Um dia eu fui contar pra uma amiga de trabalho. No dia seguinte, quase toda a minha equipe tinha visto o vídeo e eles ficavam berrando nos corredores: eu vi seu vídeo, muito engraçado. Nossa Senhora, me ensina a beijar. E eu fiquei: Maria. Então, assim, esse vídeo já me trouxe fortes emoções. Imagina você... Eu não sei se você tem essa pretensão ou se aceitaria, mas imagina você ser contratada para uma multinacional, uma empresa séria, dessas de gente super engravatada, que não tem espaço para um sorriso. Chega lá e fala assim: você pode me dar, por favor, o link do seu YouTube? Na hora da entrevista, a pessoa clica e você tá lá ensinando a beijar na boca, Carol. Que espetáculo! Pois é, ia ser bizarro, mas não é minha pretensão, não tenho vontade. Inclusive, a minha tese de mestrado foi exatamente sobre empresas no estilo da Netflix, que tem gestão horizontal, uma coisa mais aberta, mais criativa, mais humana, que busca o mérito do funcionário, né? Então, eu acredito nisso. E assim, gente, eu vou ser sincera, eu amei trabalhar na Netflix. Recomendo, viu? Eu também me recomendo, Netflix, me liga. Me liga, porque... me recomendo. Foi muito bom, eles fizeram muito bem. Estamos no final da nossa live, já são 7h53. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Então aproveita para dar teu último recado, fala onde é que o pessoal encontra seus livros para comprar, dá suas redes sociais, fala do canal do YouTube, esse tempinho é seu. Sim, primeiro eu queria agradecer aqui pelo convite, foi muito divertido, nem senti passar o tempo. Então, foi muito bom, muito positivo. Isso é muito bom, trocar energia positiva nesse momento. E agradeço também pelo trabalho que você está fazendo, está incrível.
Assistam depois, gente. Tô fazendo merchan da Maíra agora. Faço merchan de todo mundo. Mas, enfim, os meus livros estão aí. Eles estão nas livrarias, estão nas editoras. As livrarias agora estão fechadas, mas dá para comprar online. Tem e-book de todos os meus livros. Eu peço aqui, se vocês puderem dar uma forcinha aí, comprar o Carioca, que é meu romance erótico, e também A Primeira Vez... Olha a idade, olha a idade. 18 anos, viu, gente? Por favor. Por favor. É que as minhas fãs cresceram, então por isso que eu já vou falar. Então tá bom. Mas a questão tem esses livros que queria dar uma... Pra pessoal ir lá na Amazon, dar uma olhada. Tem meu canal no YouTube também, que eu peço, gente, me dá uma forcinha, cada like, cada inscrição, cada compartilhamento do vídeo ajuda bastante. Eu tô postando esses vídeos aqui também no YouTube, em pequenos vídeos, os vídeos nuggets. E eu tô curtindo muito que vocês estão gostando, estão compartilhando, estão curtindo. E isso me ajuda bastante. Então, peço isso, me ajudem na carreira audiovisual, me ajudem na carreira literária, que assim eu fico feliz e consigo ajudar todos vocês também. Basicamente é isso. E a minha maior pretensão agora é voltar a trabalhar com a Netflix, né? Então, gente, acabou. Tchau, coronavírus. Tchau. A gente tem que viver, vamos todo mundo ficar bem de saúde. Só linda, muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar com você. Fiquei muito feliz que você tenha aceitado o convite, tenha ficado disponível para conversar com a gente. Pessoal, os vídeos vão ficar disponíveis durante 24 horas após a live e depois eles vão lá para o meu canal do YouTube. Então eu vou fazer comercial do meu canal do YouTube, porque eu acho que eu e minha mãe só que estamos seguindo lá. Então vocês vão lá na minha bio no Instagram, clica lá que tem o link para o YouTube. Quem não me segue, que veio por causa da Carol, fica, gente, eu sou legal. Tá? Me segue, vai ter muita coisa bacana nas próximas semanas, nos próximos dias. Amanhã a gente tem Fernandinha Belém, nossa amiga querida, que escreve livros que têm o poder de transportar a gente lá de volta para a adolescência. Quem não conhece, amanhã esteja aqui para conhecer. Amanhã é terça, amanhã é quarta, né? Na quinta-feira nós temos a Paty Lima, que é uma ilustradora maravilhosa. O trabalho dela é lindo, um primor. E vai ser a primeira ilustradora. É a primeira ilustradora que vai conversar aqui com a gente e a gente vai poder tirar todas as